Num dia desse, enquanto eu ia para casa, eu cheguei na paragem, estava muito cheia. E o que aconteceu é que o cobrador chamou-me, assim, à parte, como acontece muitas vezes, né? O cobrador chamou-me, fez aquele sinal, tipo, aproxima lá. Quando cheguei lá, eu esperava que ele me perguntasse, aquela entrevista básica, né? De vai para onde, vai até onde. Mas ele não perguntou isso, ele perguntou por que vocês continuam a falar sobre assédio? E eu fiquei atônito, tipo, por que está a perguntar a mim que continuamos a falar sobre assédio? Eu podia dizer uma palestra ali, só que eu decidi conversar com Vina e sugerir esse tema e fiz uma resposta curta para ele. Mas Vina, por que devemos continuar a falar sobre assédio sexual? Bem, Cornélio, foram 2 meses a conversarmos sobre o assédio sexual, sobre causas, consequências, mecanismos de denúncia, como funciona o mecanismo multissetorial dentro das escolas. Fomos também às universidades, fomos para as igrejas e tudo isto para tentar elucidar este que é um problema grave, que é uma realidade no nosso país. Então, é por isso que nós decidimos conversar sobre a necessidade de continuar a trazer este tema que é super pertinente. E nesta conversa vai se juntar a nós Enia Lipanga, ela que é ativista social, e vai nos trazer um olhar social sobre este problema. E também contamos com a presença de Honório Isaías, que vai nos trazer um olhar psicológico sobre este assunto. E não vamos, Cornélio, dar muitos rodeios neste programa, porque é isto que nós queremos conversar. Afinal de contas, por que temos que continuar a falar de assédio? E nós sabemos que a nossa sociedade normaliza muito esta questão de assédio. Énia, bem-vinda ao programa. Aos dois, na verdade, Obrigada. bem-vindos ao programa. Exatamente, aos dois. A saudação A é saudação tem que ser aos dois. Énia, Honório, bem-vindos ao programa. Obrigada por aceitarem este convite. Olá, Etelvina. Olá, Cornélio. Olá, Honório. Olá, estimado telespectador. Obrigada pelo convite e é sempre muito importante termos estes fóruns que é para conversarmos não só entre nós, mas também com quem nos assiste sobre estes temas tão pertinentes que o programa ASAS sempre traz. Honório. Olá a todos, olá a todas. Eu estou maravilhado para discutir esse tema que é sempre atual e que é importante nós estarmos a, a atualizarmos uns aos outros em relação à importância de discutirmos a questão do assédio. Por que é que é importante discutirmos a questão do assédio? Então, acho que para todos que estiverem em casa, que se juntem a nós para esta viagem. Énia, esta é a nossa primeira pergunta. Por que nós devemos falar de assédio sexual? Eu vou começar a comparar o assédio sexual como outro mal que nós temos em sociedade. A única diferença aqui é que muitas vezes, quando se ouve falar do assédio, as pessoas relacionam com uma importação de um tema que não é para africanos e não é um tema para moçambicanos. Muitas vezes os assediadores eles usam a justificação da cultura para continuarem a assediar. No entanto, nós temos visto que o assédio sexual ele está por detrás de muitas desistências escolares, de muitas raparigas, por exemplo, que não conseguem lidar com o assédio, elas acabam ficando em casa ou então não conseguem desenvolver no recinto escolar, porque tem um professor, tem um colega que o assedia. Então, é pertinente que continuemos a falar sobre este tema, porque é um mal, é um vício que precisamos sanar, que é para nós termos ambientes saudáveis, tanto para rapazes como também para raparigas no recinto escolar. Honório, apesar de nós, como disse, foram 2 meses e não somos os únicos a falar desse assunto, ouvimos nas rádios, vimos também artigos de opinião e muitas outras coisas que falam deste assunto. Hoje conseguimos falar de uma forma muito aberta. Mas apesar de todos esses esforços, Honório, acho que ainda não percebemos o que é esta coisa de assédio e qual é a gravidade disto para a nossa sociedade. O que é que se passa conosco a nível do nosso psicológico, que não aceitamos isto ou não vemos como um problema? Eu acho que começamos por aí mesmo. É, se a nossa sociedade entende o assédio como um problema. Eu acho que, por enquanto, a nossa sociedade não tem essa consciência de que isto aqui, que o assédio é um problema. Eu vou pegar um pouco na fala da Ana quando ela remete essa ideia da justificativa cultural, que é uma importação que vem de fora e que querem vir nos impor as agendas que não são nossas. É importante dizer que é um falso argumento, porque nós até podemos dizer que as práticas do assédio, elas até podiam existir ou existem dentro da nossa cultura, mas não configuradas como assédio tal como está hoje. Por exemplo, muitos dizem assim que
No campo, em algumas zonas, um pai e uma mãe até podem olhar com bons olhos um professor que assedia, entre aspas, a sua filha. Mas repare, este pai, ele vê com bons olhos esta ação, essa iniciativa do professor, porque ele acredita que pode resultar um matrimônio. Ele não acredita que é apenas para a satisfação do desejo do professor, pois vai-se embora. Então, o assédio, como uma ideia da porta de construção da relação, até no passado, ele nunca foi visto como uma coisa de prazer, é como um caminho para um casamento. E o que nós vemos hoje em dia é um caminho para o prazer, satisfação simplesmente do desejo de alguém que se sente com poder. Para além disso, eu acho que um dos grandes desafios, voltando à pergunta, é que em todas as áreas nós temos a questão do assédio. Temos É na igreja, verdade. temos na escola, temos em Em toda a área, casa. em casa, no lugar do trabalho, temos toda a questão do assédio. E temos por quê? Justamente porque nós não entendemos o assédio como alguma coisa problemática, né? Ainda não percebemos isso. O grande desafio é de ser esse. Como é que nós podemos fazer com que o professor, o pastor, o próprio Honório e todas as outras pessoas entendam que o assédio ele é problemático? Atenção, atenção, não estamos a falar do pastor Honório. O Honório é Sim, sim, ele. o Honório é ele mesmo. Houve uma Verdade. É apenas um similaridade. É exemplo. importante, É uma importante. boa ressalva. Então, eu acho que isto aqui é que é o ponto de partida. Para mim, o grande desafio vai ser como é que nós podemos chamar a atenção nessa sociedade para perceber que o assédio ele é problemático. E eu acho que muitos dos debates que nós temos, eles deviam começar por aqui. Porque o que nós temos é assim, como há uma ideia de que isto é importado, as pessoas logo há uma cortina que impede de ouvir, de escutar, né? O que nós dissemos, essas agendas que dizem que são importadas, o que é que elas dizem? Há uma ideia muito básica que o assédio, ele é um dos elementos que impede a igualdade de gênero. Porque se nós temos uma situação em que um professor devia exercer o papel de educador, de orientador, alguém que situa o seu aluno dentro das normas, dentro do conhecimento, mas temos esta pessoa a transgredir e está numa posição de poder, nós estamos a dizer que o professor pode se valer da sua condição para ter acesso aos benefícios sexuais e se a aluna se recusar, ele pode, usando o seu poder, sacrificar a rapariga, a estudante. Então, é nisso a questão central que nós estamos aqui a discutir, é as relações de poder que se estabelecem dentro do assédio, elas podem impedir que as mulheres no local de trabalho, que as estudantes na escola, que as mulheres na igreja, elas possam progredir, ocupar os seus espaços. Então, por isso que nós estamos aqui para discutir esse assunto. Ah, uma das coisas que me chamou a atenção nas vossas intervenções tem que ver com o fato de isto não se circunscrever, ou seja, não se resumir só aquele espaço que supostamente nós já falamos aqui durante vários meses. Minha pergunta é, e iria mesmo para o que nós chamamos de terra a terra, em termos práticos, o que é que acontece? Eu dei um exemplo do chapa, pode ser a comprar pão, pode ser no banco. Em termos práticos, o que é que implica nós vivemos numa sociedade onde o assédio é predominante? Terra a terra, situações, vamos lá, reais, do dia a dia, que pode talvez ajudar as pessoas a entender o que o assédio pode impactar, onde é que o assédio pode impactar e como é que ele pode impactar. Se calhar começar por dizer que muitas vezes nós olhamos para o corpo da mulher como um espaço público. Nós já crescemos com esta ideia. Todas as meninas, elas desde a sua pré-adolescência, elas já estão numa situação de vulnerabilidade, desde a rua em que elas estão a atravessar. Nós transportamos esta situação também quando chegamos à escola. Eu, quando estava na escola secundária, eu tive colegas que tinham binóculos para olharem para os nossos corpos. E era muito normalizado. Sério? Nós podíamos ter outras infrações dentro da escola que o senhor guarda lá podia ir lá repreender, mas tratando-se de uma situação que para eles era piada e que nós podíamos passar por aquela rua e sentirmos-nos constrangidas, não era um problema.
Então, muitas vezes, trata-se o corpo da mulher como um espaço público e um espaço que ninguém deve fazer algo, porque é dessa forma que nós nos tornarmos mulheres. Existe uma confusão também em relação ao assédio, à paquera, e muita gente acha que todo relacionamento amoroso Começa, parte começa de assim. um assédio. É verdade. Então, eu tenho que ser assediada, eu tenho que ser constrangida, até ceder para que eu me relacione com alguém. Só que, entrando para o contexto escolar, são relacionamentos que não devem acontecer. Primeiro, porque nós estamos num sítio em que a rapariga está em busca de conhecimento. E eu fiz uma questão há dias: quando é que nós deixamos de olhar o professor como pai? E temos um professor como um predador, ou alguém que nós temos que temer, alguém que faz comentários sobre o nosso corpo, alguém que todo mundo sai e chama a menina de lado para palpar as pernas. E essas coisas já acontecem dentro da escola. Acho que É isso, é Leonor, isso. eu faço a mesma pergunta para si. Em termos práticos, o que é que, no dia a dia, saindo um pouco do ambiente escolar? Eu queria fazer uma viagem, porque quando a pergunta é sobre quais são os impactos, as implicações que isso tem no dia a dia, mas eu acho que é preciso fazermos uma volta para entendermos por que é que nós, os homens, agimos com é como se nós tivéssemos legitimidade sobre o nosso... Exato. Eu acho que há duas coisas que eu queria partilhar aqui. Primeiro há uma transformação, o assédio, as gerações anteriores, as do nosso pai, não tínhamos assédio tal como temos hoje. Não, hoje nós temos o cúmulo da banalização e há um fator que é preciso entendermos. Nós estamos a sair de uma sociedade de base comunitária, onde nessas sociedades o filho da vizinha, o filho do vizinho são meus filhos. Ou seja, tão difícil era você diferenciar quem era o pai de quem ali. Então, o campo afetivo era todas as crianças, se eu fosse pai, todas as crianças com a idade dos meus filhos eram meus filhos. Isso significava que eu olhava eles como meus filhos. Tanto que eu tenho vizinhas que só depois, com 30 anos, eu descobri que não éramos primos. Na verdade, nossos pais cresceram juntos lá em Inhambane. Se você entender isso e depois levarmos isso para como a sociedade ela reduziu o campo afetivo, tiramos do professor, por exemplo, da escola. O professor de antes tinha papel também de educador. Hoje, nós, como pais, nos zangamos quando o professor quer exercer essa função de educador, retiramos dele esse papel. Ai de professor que bater no meu filho. Eu vou lá e digo, o teu papel é ensinar, não é educar meu filho, quem educa sou eu. A partir desse momento, nós reduzimos o professor a um papel de instrutor. E ao tirarmos essa dimensão afetiva que ele tinha como educador, de olhar para os alunos como seus filhos, a quem cabe a ele o papel de orientar, transformaram-se simplesmente em objetos que têm que aprender. E aí, abrindo a possibilidade de se investir, de se sexualizar essas raparigas para os seus interesses. Outra questão que nós não temos hoje no meu tempo, por exemplo, é importante falar um pouco da história da sexualidade para nós entendermos a questão do assédio. No meu tempo, nós, os jovens, os homens, tínhamos muitas histórias que eram importantes para controlar os nossos instintos sexuais. Ou seja, havia uma intenção, pela cultura mesmo, de domesticar os nossos instintos sexuais. Hoje não, hoje há uma exacerbação desses instintos, ou seja, nós educamos os homens para que eles, por exemplo, mostrem que são machos. Uma das questões muito importantes que tem muito a ver com assédio é a ideia de que nós, os homens, não conseguimos controlar os nossos instintos sexuais. E logo, quem deve fazer isso por nós tem que ser as mulheres. Então, as mulheres têm que saber como vestir, porque nós homens másculos, não conseguimos controlar os instintos. Então, essa romantização também da ideia da fraqueza do homem levou a essa ideia de que as mulheres é que têm que se comportar para que eles não possam provoquem, investir. coitado de nós, os homens, sim, que estamos a sofrer com esses instintos. Então, há essas duas mudanças radicais, que é um investimento muito grande na ideia da masculinidade dos homens. Aos homens se é permitido tudo, como dizia, se alguém vem me assediar, eu vou contar para os meus amigos, com muito orgulho. E se... Exatamente. E ao homem, assim, toda a mulher que assediar, ele tem que mostrar que ele é macho. Não pode perdoar. Mesmo que ele não queira, o importante é ir lá mostrar. Manter aquela ideia Exatamente. de homem que é homem. Homem Bem, que é homem.
estamos mesmo no meio do nosso programa, vamos fazer uma pausa muito rápida, mas já antes de recordar aqui alguns pontos. Primeiro que é importante quando estamos a falar sobre assédio sexual, porque tem impactos muito grandes, principalmente nas meninas, que foi o nosso foco durante esses meses todos. Eles podem desistir, podem ter impactos psicológicos, e isso Que tem os uma levam a vida toda, que Cornélio. É levam importante para a vida ressaltar. toda. Algumas até desistem da escola. O Nora também tocou no aspecto de por que que isto acontece, que tem que ver mesmo com aspectos que já a Enya tinha introduzido, que é o fato das meninas serem educadas para não falarem e, por outro lado, o homem ser educado para ter esta postura de que tem de ir à caça, tem de ir atrás. E são alguns elementos que vamos guardar aqui, porque vão fazer parte também da segunda parte do nosso programa de hoje. Mas antes, vamos fazer uma breve pausa. Vamos a isso. Vamos a isso. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Temos asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Bem-vindos à segunda parte do Asas, depois de termos acompanhado esta breve pausa. Estamos de volta à nossa conversa, Cornélio. Na primeira parte terminamos com o Honório. Honório, vamos voltar consigo, porque nós queremos perceber, pedimos para parar um bocadinho para não cortar o seu fio, e a pergunta que vou lhe fazer complementa a conversa que estávamos a ter anteriormente. Honório, quais são as marcas ou falávamos um bocadinho das consequências, só para contextualizar o telespectador, falávamos um bocadinho das consequências do assédio sexual, não só na escola, em casa, estamos a falar de todos os fóruns por onde esta mulher, esta rapariga passa, porque afinal de contas, onde existe relação de poder, pode existir o assédio sexual. Honório, quais são as consequências que ela leva para a vida? Falamos de existência escolar, mas falamos daquelas marcas que muitas vezes não se fala. Então, o primeiro choque é esse, é o trauma de você perceber que não tem um controle sobre ti mesmo, que alguém pode ter acesso a ti sem que você queira. O trauma segundo é, muitas das vezes, essas raparigas, elas esperam o apoio da família, o apoio, em vez de vir, ela aparece em forma até de É revitimização, culpabilizada. culpabilizar. Então, você olha para a comunidade também vem culpabilizar por causa das tuas roupas, ou seja, esta rapariga, ela olha ao seu redor e percebe que em todas as áreas ela está sendo vilipendiada, e isso é terrível do ponto de vista psicológico, e fecha todas as possibilidades dela acreditar nos homens. Ela não vai ocupar os espaços em que estão os homens, não vai confiar nos homens, não vai acreditar em si, a sua autoestima ela vai ser extremamente reduzida, ou seja, é um conjunto de consequências que não são só de ordem psicológica, mas de ordem social também que acontece por conta disso. Ania, a minha pergunta vai para si. Eu podia até adiantar aqui algo que me ocorreu, que tem que ver com mulheres que, como muito bem disse o Honor, que mudam radicalmente a sua forma de ser, estar. Mulheres que, por exemplo, deixam de usar saias para usar calças porque sentem que com calças estão minimamente protegidas. Mas há outras consequências, obviamente. Na verdade, acaba sendo traumas para a vida toda, como estava aqui a dizer o Honório, e pegando nas roupas, temos também uma consequência ligada ao caminho que esta mulher vai seguir. Por exemplo, vou tocar um pouco nas profissões. Se uma mulher sofreu assédio sexual na escola, ela dificilmente há de seguir aquilo que é o seu sonho, porque estará a fugir os campos em que são masculinos. Então, provavelmente esta mulher vai seguir uma profissão em que há lá muitas mulheres, onde ela vai se sentir minimamente segura. Isso é um impacto muito forte na vida de uma pessoa. A pessoa deixou de seguir aquilo que era seu sonho porque teve uma situação de assédio sexual que ela não vai conseguir superar. E depois entramos na família. Como é que esta mulher que foi vítima do assédio sexual vai se comportar perante a família, perante as suas filhas, perante os seus filhos? Como é que vai ser a criação delas? Falaste das roupas aqui. A mulher que foi vítima de assédio sexual, geralmente, ela acha que as roupas dela provocaram, então ela vai mudar até o seu estilo. Ela vai parar de vestir aquilo que ela deseja vestir para vestir uma roupa menos chamativa. Então, há mulheres até que muitas vezes ficam masculinas, né? Ficam com um estilo mais masculino, que é para provarem que elas estão ali por mérito. Mas a pessoa não precisa provar que está ali por mérito usando roupas, mas sim usando o seu conhecimento, as suas capacidades, as suas habilidades. E isto são consequências muito graves.
e que vão recair sobre a nossa economia, por exemplo, vão recair sobre a forma como os nossos bairros lidam com mulheres, lidam com os homens. Então, o assédio sexual, ele não é apenas na escola. Ele acontece desde em casa, acontece nas nossas ruas, mas o único problema é que precisamos falar sobre o assédio sexual, porque ele é normalizado. E era mesmo isso onde eu ia tocar, Enia, na próxima pergunta, que era a questão do apoio psicossocial. Estamos aqui a falar de traumas, estamos a falar de consequências nefastas que levam até ao suicídio. E uma das coisas que menos se fala também quando se fala de assédio, quando se fala para além da responsabilização, é o apoio. Como é que nós podemos começar a cultivar esta cultura de apoiarmos, de termos empatia, de estendermos a mão para esta pessoa? Vimos todo este ciclo que vocês trouxeram, que mostra como é que isto impacta na vida deste ser humano. Praticamente o persegue não só a ele ou a ela que é vítima, mas vai passar para as suas gerações e se calhar também para outras e outras gerações. Então, como é que nós podemos começar a falar deste apoio? Como é que podemos começar a incutir isto? Como é que podemos trazer esta cultura de apoiar-nos em vez de apontar o dedo, em vez de culpabilizarmos-nos? A todos os níveis. Primeiro, eu acho que precisamos muito trabalhar a mente em conversas, porque muitas vezes nós olhamos a vítima como vítima. Então, eu acho que parte daí. As famílias precisam acolher as suas vítimas. Precisamos resgatar aquela família em que realmente apoia tanto os rapazes como também as raparigas, porque a família é aquela unidade em que todo mundo tem o seu aconchego. Quando nos acontece algo fora, nós precisamos ter para onde recorrer. Então, o meu apelo é que as famílias comecem a prestar mais atenção. Infelizmente, por causa da tecnologia, dos telemóveis, nós andamos muito distraídos com os nossos filhos. Então, precisamos também voltar a resgatar, tirarmos os telemóveis da mão, que é para conseguirmos colocar os nossos filhos no colo e conversarmos com eles sobre isso. Muitas pessoas acham que nós não podemos falar sobre sexualidade, sobre o corpo, com meninas e meninos de 10 anos, de 9 anos, de 8 anos, porque são muito menores. Mas nós temos índices muito gravíssimos que mostram que os abusos estão com essas crianças. Então precisamos começar a acolher e praticar a escuta, sensibilizar dentro de casa, fazer com que a menina perceba que o seu corpo é o seu espaço, que pelo menos as escolas assumam uma ideia de tolerância zero ao assédio, que este é o sonho, sabes? Eu estive aqui a pensar algo. Este é um grande sonho. Eu falo muito sobre gênero, falo muito sobre igualdade, falo muito sobre combate à violência, não porque eu queira, não porque eu goste. Imaginemos se não existisse. Eu ia parar. Então, Verdade. vamos lá sonhar um futuro que não precisemos voltar a sentar nesta sala para falarmos sobre o assédio, mas se calhar para celebrar os ganhos de nós termos feito um trabalho de sensibilização e de conscientização sobre este mal. Que nós resgatamos estas rodas de conversas masculinas em que estes rapazes são ensinados, são instruídos, é falado abertamente acerca da sexualidade e outras coisas. E que outros caminhos nós podemos trazer para garantir que este tipo de conversas sobre assédio sexual e outras temáticas que ainda são tabus, como defendeu a Ania, possam ser estendidas às crianças e às pessoas que precisam, sobretudo, dessas informações? Eu acho que nós precisamos restaurar o espaço afetivo dentro da nossa sociedade. Estamos a construir uma sociedade focada no sucesso, ou uma educação que gera renda, que gera dinheiro. Os pais não têm tempo para cuidar dos filhos porque estão atrás do dinheiro. Os pais se educam os filhos para focar pelos caminhos que têm dinheiro, não caminhos que têm amor, caminhos de fazer coisas que eles gostam de fazer. Um professor que é professor porque ele está à procura de dinheiro, ele nunca há de ser um bom professor, nunca há de olhar para estudantes como seus filhos, mas como oportunidades que têm. Então, eu acho que o caminho é nós restaurarmos. As escolas precisam voltar desde o primário a ter momentos de leitura, daquelas histórias que no final, depois, cara, qual é a moral da história? Nós precisamos ter dentro de mídias histórias, pessoas que contam histórias, momentos em que é preciso
e resgatar esse espaço. Esses são espaços de afeto, espaços do amor. Nós temos uma sociedade que é totalmente sem o amor e nós não É conseguimos uma forma de instaurar. ensinar, de certa forma, o Sim, amor. é uma forma de ensinar o amor, porque só o amor é que nos permite nós compreendermos que o outro não é um objeto, o outro tem sentimento. Eu não tenho como olhar para a minha estudante que eu estou a querer assediar, se eu não lhe olhar como alguém que tem sentimento, que tem desejo, que tem sonho. Uma aluna que diz, professor, eu não quero. Se eu pudesse captar-lhe nos seus sentimentos e entender que há uma dor nisto aqui, assim, se eu tivesse amor por essa pessoa, eu não iria fazer-lhe mal. Para fazer mal a alguém, você precisa desqualificar-lhe, transformar-lhe em um objeto. Então, eu acho que a nossa sociedade precisa alterar essa lógica de que tudo que é importante é o sucesso financeiro, o sucesso material, porque ele tira o afeto e nos transformamos todos nós em meras pessoas que só tiram a oportunidade. O pastor tira a oportunidade da crente, usa da vulnerabilidade dela para fazer alguns tratamentos muito suspeitos. O professor usa do seu poder, o Honor na rua usa do seu poder também, porque tem carro, vai assediando outras pessoas. Então, estamos numa sociedade em que essa prática ela é normalizada. Então, a saída para isto é ressignificarmos um bocadinho estas coisas que estão a acontecer e mostrar que isto que estamos a fazer, nós todos, faz mal. Quando nós percebermos que isso faz mal, todos nós vamos concorrer para apoiar. Só apoia quem reconhece a dor no outro. Vamos aprender a amar, vamos perceber que todos nós temos um papel chave em relação ao combate ao assédio sexual, quer nas escolas, quer em outras partes da nossa sociedade. E a mensagem principal é essa, né? Sem amor, jamais vamos perceber que o outro é alguém que tem sentimentos. E não falamos de amores obscenos, atenção, muita atenção. Vindo então mesmo a terminar a nossa edição. Esperamos que o telespectador faça também parte desta causa, seja um agente envolvido neste combate ao assédio sexual. Nós queremos garantir que todos nós possamos entender que o assédio sexual é um mal e que afeta a todos nós. E falando isso, nós temos também de perceber que todos somos parte da solução. O Honório, nessa fase final, fez ressalva a isso, desde os professores, os padres, líderes comunitários, os agentes sociais, os escritores, todos nós temos parte importante neste combate. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado por estar aí conosco. Até a próxima. Até a próxima. Temos asas para voar, temos asas para